Alô, povo do meu Brasil, povo querido do estado do Ceará, um forte abraço a todos vocês que nos assistem. Estamos começando mais um programa Anselmo Mororó e hoje o nosso convidado especial é o senhor Dr. Vitor Hugo, um advogado de renome na área familiar, na área empresarial, e vamos ter com ele aqui um bate-papo informal para lhe orientar, você cidadão que está aí nos assistindo na área familiar e na área de relacionamentos. Victor, é um prazer, é uma honra, certo? Você aceitar o nosso convite, ter vindo aqui à nossa emissora e nos prestar alguns esclarecimentos a respeito de relacionamentos, certo? É um prazer. Olá, Anselmo. Olá, telespectadores da TV Capital. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite do Anselmo, que é um grandiosíssimo amigo, e eu estou aqui à disposição da casa. Victor, primeira pergunta, vamos logo assim de caixa mesmo bater. Me diga, me explique uma coisa. Quanto tempo um homem e uma mulher é considerado, a convivência, né, é considerado uma união estável? Quanto tempo um casal fica e por lei já é considerado uma união estável? Bom, Anselmo, nesse primeiro momento a gente tem que entender o que é a união estável. A união estável, para a lei brasileira, é um vínculo público, um relacionamento público constante, duradouro e com o intuito de constituir família. Ou seja, o que é um relacionamento constante? Quanto tempo dura essa constância até ela ser configurada uma união estável? Atualmente, a legislação brasileira ela não disponibiliza um tempo mínimo. Eu, particularmente, já peguei casos onde 2 meses de convivência foi configurada união estável, mas em um ano de relacionamento não foi configurada a união estável. Depende muito de alguns aspectos subjetivos e principalmente da questão do intuito de querer constituir a família. Doutor Victor, e vamos botar em tempo aí, se a pessoa ficar com uma outra pessoa há mais de 5 meses, 6 meses, esse tempo já é configurado com esses intuitos aí? Bom, ou pode ser até menos? Pode ser até menos, pode ser até menos. Como eu falei, eu já tive casos em que 2, 3 meses já foi configurada uma união estável, mas já peguei casos, como falei, com lapso temporal superior que não foi configurada a união estável. Então é um aspecto muito subjetivo e hoje as pessoas inclusive me procuram e vêm atrás de artimanhas, de garantias brejas do direito brasileiro para que não seja configurada essa união estável. Certo. E para não configurar essa união estável, o que o casal precisa? Bom, a união estável e o casamento, eles são previstos, eles são prelecionados tanto pela Constituição brasileira quanto pelo Código Civil. Já o namoro, que é uma relação informal, sem o intuito de constituir família, que não gera obrigações patrimoniais, não gera obrigações alimentícias e muito menos sucessórias, é o vínculo que as pessoas que geralmente me procuram, elas querem se pregar. E como as pessoas atualmente querem configurar esse tipo de namoro? Eles nos procuram, falam que estão em um relacionamento, falam que geralmente convivem com essa pessoa há mais de um mês, 2 meses, habitam a mesma casa, mas se ficar claro que os dois não têm o intuito de constituir a família, se os dois forem assinarem um contrato, deixar disposto a ausência dessa intenção, bem como a ausência de consequências alimentícias, a ausência de consequências patrimoniais do relacionamento, eles podem sim se ver livres dessa configuração da união estável. Então, até se a pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa, ela morando ou ele morando na casa dos pais, mas que configure um futuro relacionamento estável, já se enquadra, né, nessa posição dos direitos? Bom, atualmente o direito brasileiro ele não exige para a configuração da união estável a coabitação. Pronto, é essa a pergunta aí. O que é a coabitação? Cada um morar na mesma casa. Não, hoje em dia não é previsto isso aí. Como muitas vezes pessoas namorando
que hoje em dia é conhecido como um namoro qualificado, que hoje em dia nós não temos só o namoro, mas o namoro qualificado. O que é o namoro qualificado? É aquele namorado que vai passar o final de semana na casa do namorado, dorme com a namorada, dorme com o namorado. E se eles não têm o intuito de constituir família, vai ficar simples e puramente na Então, relação Victor, do namoro. o chamado ficante, ele se enquadra dentro do namoro aí? Não, o ficante, ele não é previsto pela legislação brasileira, então se ele não é previsto, se ele não tem nenhuma decorrência, ele não gera nenhuma consequência patrimonial, tanto para o ficante quanto para o ficante. E quais são os tipos de relacionamentos existentes hoje, que é considerado perante a lei estáveis? Acho que tem alguns, né? Sim, atualmente... Você pode nos dizer quais são eles? Claro. Aí, primeiro a gente quer deixar bem claro para a população que nos assiste quais são os relacionamentos que não geram vínculos e que não geram obrigações. Pronto. Os relacionamentos que não geram vínculos e obrigações são os ficantes, os namorados e as pessoas decorrentes de namoro qualificado. De redes sociais, está incluso? De redes sociais está incluso. Inclusive, essa nova modalidade de relacionamentos que nós temos agora, os sugar relacionamentos, onde geralmente uma pessoa patrocina a outra, que vem a ser uma esfera meramente patrimonial. Já os relacionamentos que são previstos pela legislação brasileira e pela jurisprudência brasileira, que incidem em qualquer incidência patrimonial, são o casamento, obviamente, a união estável e a união homoafetiva, que são dois institutos diferentes. A união homoafetiva ela é fruto da jurisprudência do STF e a união estável ela é prevista pelo nosso Código Civil. Mas, para efeitos legais, as duas são equiparadas. Os dois tipos de relacionamentos eles são perfeitamente iguais. É complexo, né? Hoje a situação de relacionamento parece que está mais difícil por causa das leis e a pessoa está convivendo com a outra. A pessoa sai de um relacionamento, ela pode se considerar prejudicada, pode se considerar que houve uma quebra de confiança entre as partes, mesmo que seja um namoro a longo prazo? Bem, Anselmo, atualmente o que a gente vê? São pessoas que namoram por anos a fio, geralmente jovens, que namoram por 8, 9, 10 anos, e nesses 10 anos a pessoa começa a constituir um certo patrimônio, começa a projetar a sua carreira, ter alguma certa projeção no cenário cearense, no cenário nacional, no cenário que for. E com o fim desse vínculo, muitas vezes a parte que se sentiu colocada de escanteio, ela entra na justiça com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável, pleiteando justamente os direitos obrigacionais. Porque a união estável, quando ela não regulamentada através de um contrato de união estável ou através de um contrato de convivência, que é um contrato que você leva para o cartório, que você predispõe suas obrigações e deveres com o seu companheiro ou companheira, ela tem os mesmos efeitos de um casamento no regime da comunhão parcial de bens. O que isso quer dizer? Que após o início do relacionamento, todos os bens adquiridos a título oneroso são 50% de um companheiro, 50% do outro companheiro, independentemente se você comprou com seu dinheiro exclusivo. Por exemplo, eu fui lá, comprei um carro com o meu dinheiro e depois eu me separei e esse carro ele vai entrar na minha ação. Metade do carro é para mim, metade do carro é para minha companheira. E agora mesmo, nessa situação de coronavírus, aumentou o número de separações, de acabar os namoro, acabar noivado, ou aumentou? Diminuiu ou aumentou? Olha, Selma, em questões de namoro e de uniões estáveis, eu acredito bastante que pela ausência de comunicações, quem tinha algum tipo de relacionamento, qualquer coisa, segurou. Então, se ele segurou, como aconteceu de diversas pessoas terem me procurado para saber como é que está andando esse relacionamento, que me procuram para um acompanhamento,
eu chegar e falar, olha, você tem que definir, você quer engatar uma união estável ou se você quer continuar só no namoro. Geralmente as pessoas me procuram para dizer que querem continuar única e exclusivamente no namoro. E continuando nele, você faz um contrato de namoro, especificando os termos, quando é que começou a relação, quais são os bens que você tem antes de começar a relação e como ele é um contrato. Ele tem prazo de validade, então você pode estipular ou não uma renovação desse contrato. Olha aí, gente, olha aí, você que está namorando, você se cuide. Nos namoros, vamos fazer um contratinho, porque ela pode ou ele pode pegar, né? É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou entendendo? Sim. No namoro, a pessoa pode, se você adquirir um carro, um apartamento, algum bem durante aquela convivência, a pessoa pode ter direito do outro. Mas eu queria saber uma coisa. Agora, né, nessa época da coronavírus, aí do lockdown, houveram mais divórcios, separação? A convivência permanente dentro de casa provocou isso ou não? O homem tem que sair de casa para trabalhar, a mulher realmente tem que sair de casa, ou podem conviver aí um ano juntos sem problema nenhum? Olha, eu vi pelos dados do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que os divórcios este ano, que se passou, 2020, no Brasil, eles sofreram um grande acréscimo, porque como você está confinado dentro de um local e você já tem os seus certos atritos, esses atritos eles costumam aflorar cada vez mais. Então, o índice de divórcios no Brasil em 2020, ele foi mais elevado se comparado com os outros anos. Da mesma forma que o índice de reconhecimento de contratos de namoro, de união estável, ele foi aumentado. Por quê? Porque como essas pessoas passaram a conviver mais tempo, começou a ter mais briga, mais desavença, mais confusões. E começaram a ser configuradas novas uniões. Então, realmente, também. o homem e a mulher têm que dar um tempinho ali, sair, voltar. Rapaz, depende de relacionamento para relacionamento. Inclusive, hoje em dia, em determinados contratos de namoro, eles podem até, como é um contrato, você pode estipular o que você quiser, eles estipulam até, olha, quarta-feira, sexta-feira ou na quinta-feira à noite. Meu churrasco com os amigos. Tem meu Vale Night, eu quero que você respeite ele, você também tem o seu, no contrato, respeita o seu. Pode deixar perfeitamente estipulado. E para quem já está casado sem esse contrato, o que é que faz? Rapaz, o casamento é uma sociedade, né? Você tem que arranjar com a sua cotista, com a sua parceira, uma intersecção. Mas atualmente... Tem que criar um adendo aí. Tem que criar um adendozinho, botar um aditivozinho desse contrato de casamento. Ah, meu Deus. Olha, sinceramente, e nas redes sociais hoje, por exemplo, você tem um relacionamento e está com alguém, mas a pessoa que você conheceu, ela tem, ou ele tem, uma infinidade de contatinhos e uma infinidade de amigos do passado e de encontros. Isso aí, há alguma lei que possa dizer, olha, eu fico com você, você fica comigo, mas você tem que sair das redes sociais porque é uma infinidade de homens para você, uma infinidade de mulheres para você. E todos os ex e todas as ex vão estar dentro. Isso é uma tentação, né? Uma eventual discussão, desavença para aquele cara que dá um oi para a mulher e a mulher que dá um oi para o rapaz. Como é que fica isso aí? Há um entendimento, olha, vamos fazer esse contrato, mas não pode se entrar em rede social. Existe isso perante a lei? As redes sociais, elas são uma realidade hoje em dia, né, Anselmo? Você inevitavelmente, querendo ou não, você termina caindo em uma. Olha, como eu falei anteriormente, o contrato de namoro, assim como qualquer outro contrato, ele é uma disposição de duas vontades. Então, se você colocar no contrato uma cláusula dizendo que a partir do momento que você vai celebrar esse contrato de namoro, a partir do momento do início desse namoro, você terá que sair de todas as redes sociais e a outra parte concordar, ele pode caber perfeitamente, é um direito disponível seu, você pode colocar, inclusive, caso essa cláusula seja desrespeitada através, por exemplo, de um fake ou alguma outra artimanha, um perfil escondido, você pode colocar uma cláusula penal que, como consequência dessa cláusula penal, você pode colocar uma multa ou até mesmo extinguir o relacionamento de vocês. Doutor, a pergunta é o seguinte,
existe alguma legislação, a lei hoje protege o relacionamento que a pessoa tenha e a outra pessoa, seja ele ou ela, está lhe traindo, não, é considerado uma traição a pessoa que conversa com outro homem, a mulher que conversa com outro homem estando dentro de um relacionamento, e o homem que conversa com outra mulher estando dentro de um relacionamento, tipo nos directs da vida e trocam carinhosamente mensagens. É considerado isso uma traição perante a lei ou não? Anselmo, pasme, mas atualmente a traição, se você não dispor em um contrato de convivência, união estável ou em um contrato de namoro, ela não tem nenhuma repercussão jurídica no instituto, tanto da união estável quanto do casamento. Porque atualmente o direito brasileiro ele não quer saber por que você está se separando, porque é uma opção de cunho única e exclusivamente pessoal. O que ele vai dispor? Ele vai dispor do patrimônio de vocês. Dependendo do regime de bens adotados, vai ser feita a divisão ou não desse patrimônio. Então, ou cabe aí um choro, ou então uns empurrõezinhos para lá e para cá, um no outro, e tomar o celular, ou quebra de celular para ser a penalidade. E se houver a reincidência, aí entra para a área jurídica. Você tem que ter cuidado às vezes um pouquinho com essa questão de quebra de celular, de ameaça, pois a Lei Maria da Penha está aí. Nossa, e ela é uma realidade. Não pode fazer isso. Olha, não pode fazer isso, hein, gente? Não pode. Mas o que ocorre é o seguinte, tem, né? Isso que eu vejo nas redes sociais, que tem muitos rapazes, muitas moças que têm um relacionamento, mas estão dentro, né, de outros relacionamentos virtuais. Sim. Eu estou falando, sim, não é contato, né? Ali talvez no futuro se torne, né, ter um contato físico, mas está com uma pessoa, mas está flertando antigamente, está namorando, está de... O antigo amante, né? Pronto. Olha, como eu lhe disse, infelizmente a traição no direito brasileiro ela ocorre e ela não tem impactos patrimoniais. Se você está namorando e você descobre uma certa traição, você termina o namoro, como não é previsto no direito brasileiro o namoro, cada um vai para o seu lado e acabou. Se você está numa união estável ou está em um casamento, aí vai ter que ser feito de fato ou a dissolução da união estável ou a separação. Aí vai ter que ser respeitado o regime adotado de bens. E se você, por um acaso, celebrou um contrato de convivência, um contrato de namoro, e tem uma cláusula específica falando exclusivamente da traição e das consequências da traição, ela vai ter que ser obedecida. Doutor, eu acho que a melhor coisa que tem mesmo é estar num relacionamento onde os dois se respeitem, se amem profundamente, respeitem as regras do jogo e, ao meu ponto de vista, respeito de todos vocês, respeito de todo mundo, a rede social fica muito perigosa assim para quem tem um relacionamento estável e não quer se meter em confusão com ninguém, nem receber mensagens de outras pessoas indesejadas dentro de um relacionamento entre as partes. Eu gostaria de agradecer, gostaria de deixar a palavra que o senhor fizesse as suas recomendações finais para quem está nos assistindo sobre relacionamento e logo em seguida finalizaremos o trabalho, o nosso bate-papo aqui. Anselmo, muitíssimo obrigado pelo convite, fico extremamente feliz de estar aqui na casa. A TV Capital é uma TV extremamente eclética. Eclética. Tá entrando em todas as redes agora, fazendo de tudo para poder atender a necessidade do povo cearense, do povo do Brasil. Trazendo pessoas jovens como você para dar pareceres que muitas pessoas não sabem, mas gostariam de perguntar a um advogado. Exatamente. Então, o direito brasileiro, o direito familiar, ele possui muitas esferas. Nós podemos falar de patrimônio, de divórcio, de alimentos, inclusive de direitos sucessórios das pessoas. E eu me deixo aqui, Anselmo, a disponibilidade para esclarecer as dúvidas da população de direitos que são delas e muitas vezes elas não sabem. Então,
Muito obrigado. A produção está falando que o nosso tempo está estourado, mas eu gostaria de ser o seguinte, se você quiser continuar falando com o Dr. Victor, nós vamos colocar aí o nosso Instagram, nosso Facebook, YouTube, você manda as mensagens, ele vai entrar em contato e vai te responder, vai te dar um parecer melhor. Gente, foi uma honra estar aqui com vocês, agradeço a presença do Dr. Victor Hugo, ele trazer as informações a respeito do relacionamento. Quero agradecer esse nosso grande público, um forte abraço no coração de todos os brasileiros e que Deus nos abençoe e abençoe essa grande nação.